Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos mais uma edição abençoada do Vejam Só a Entrevista. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que, pelo menos eu, nunca tratei e sobre o qual nunca pensei. Por isso que eu fiz o tema da entrevista fazendo uma pergunta, que é a pergunta que a consciência me fez quando eu li um determinado livro que você já vai ver já já. É pecado não querer sair da zona de conforto? Pois é. Quem foi que me instigou com essa pergunta? A irmã Kali Magalhães, que é uma inglesa que está há muito tempo no Brasil, amando brasileiros como muitos brasileiros jamais amaram. Seja muito bem-vinda, irmã Kali. Muito Obrigada. prazer em conhecê-la pessoalmente. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. A irmã Kali nasceu em que lugar da Inglaterra? Eu nasci numa cidade pequena que chama Harpenden, que é mais ou menos 40 quilômetros de Londres. Há quantos anos a senhora está no Brasil? 27 anos. Fala um português bem melhor do que muito brasileiro, viu? Estou melhorando. E por que a senhora veio para cá? Então, quando eu me converti, eu falei para Deus, eu não quero ser uma cristã que senta no banco da igreja no domingo e segunda-feira nada muda. Eu quero servir o Senhor com minha vida. E eu estava sempre aberta, falando, eis-me aqui, Senhor. E eu fui para a Índia 3 vezes, fui para a Bósnia, fiz Jokun na Estônia, tudo curto prazo. E eu sempre falando, Deus, para onde o Senhor vai me enviar? E foi em 1994, eu estava lendo uma revista evangélica sobre crianças em situação de rua em São Paulo. E a matéria foi muito forte. Explicou como as crianças moram nas ruas, como a sociedade enxerga elas como um problema, como delinquentes. Mas a coisa que mais me pegou foi quando explicou que muitas vezes as crianças dormem embaixo das ruas. Lá no centro de São Paulo, em Anhangabaú, Praça da Sé, elas dormem nos túneis, nos esgotos, para fugir, né, de quem vai fazer mal para elas durante a noite. E durante os enchentes de verão, os túneis enchem com água e elas morrem afogadas. E eu li e eu comecei a chorar. Mas chorar. E eu já tinha trabalhado um pouco com crianças em situação de rua na Índia. Assim, não é que era uma coisa, né, que eu não conheci, mas esta matéria me pegou mesmo. E depois disso, nos dias seguintes, eu orando e as imagens destas crianças na minha mente, eu chorava. E eu senti que Deus estava me tocando, me chamando. E eu falei para Deus, o Senhor está me chamando para São Paulo? Onde que é São Paulo? Né? Que língua que fala lá? Eu não sabia nada sobre o Brasil. Mas eu falei para Deus, se o Senhor realmente está me chamando, então eu vou. Se eu fosse resgatar uma criança com minha vida, vale a pena a minha vida. Posso falar da confirmação que ele me deu? Claro. Então, eu falei para ele, mas eu não quero dedicar a minha vida para uma nação só de uma reação emocional. Eu quero saber que o Senhor está me chamando. Então, por favor, me dá um sinal muito forte, que é Brasil. Se é para ir para Afeganistão, ou China, ou França, eu vou. Mas se é Brasil, eu quero saber que é Brasil. E algumas semanas depois, eu estava andando na rua, estava orando, estava até chorando, falando, Deus, confirme, por favor. Escreve nas nuvens, Kali, vá para o Brasil. Ele não escreveu. E eu entrei numa loja e quando eu saí da loja, lá no outro lado da rua, era uma cidade pequena no sul da Inglaterra, lá no outro lado da rua era uma caçamba. Sabem onde joga lixo? A caçamba era amarela e tinha uma palavra escrita no lado da caçamba, em letras maiúsculas, vermelhas, Brasil. Não foi na nuvem, mas foi na caçamba. Aí eu parei, eu olhei
E a coisa interessante é que estava escrito em português, estava escrito com S, em 1994. Pensa bem, hoje não seria tão incomum, porque tem tanto brasileiro na Inglaterra, é facilmente ver uma caçamba com Brasil escrito em português. Mas, naquela época, não. Não tinha número de telefone para você ligar, encomendar sua caçamba. Só Brasil. Aí eu falei, obrigado, pai. Eu vou. E eu vim. Que bênção, que história, irmão. É. Vamos lá, você de casa vai ouvir muito a respeito da história da irmã Kali, mas vai responder também a uma pesquisa que a gente faz por meio da nossa enquete. Vamos pôr ela no ar? A enquete é a seguinte: com que frequência você participa de ações evangelísticas em presídios ou instituições para jovens infratores? 3 opções de resposta: frequentemente, raramente ou nunca. Responda. Ao final da edição desse programa, a gente vai ver o resultado parcial. E você que está assistindo a transmissão da gravação pelo YouTube, pode participar mandando seu comentário, sua pergunta aqui pelas redes sociais. A produção me avisa aqui pelo celular e eu ponho no ar a sua pergunta, o seu comentário. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui o livro que me impactou. São 2 livros em português. Ela escreveu originalmente em inglês, mas já foram traduzidos, a tradução é muito boa. Amor que Transborda, Amor que Transforma. Uma capa lindíssima. Câmera 2, essa aqui, né? É isso. Uma capa lindíssima, não sei quem fez essa capa, mas olha, é realmente muito boa. Foi o Guilherme, que é o meu editor, né, do Contemplatio, que também é o filho da Elo, que é a minha tradutora. Que coisa, olha, parabéns. O trabalho... eu trabalhei em editora há muitos anos, né? O trabalho editorial é maravilhoso. E o livro é acompanhado com guia de estudos e vídeos. Quer dizer, você é um mergulho interativo numa história lindíssima. Ela conta a história da vida dela, com detalhes, inclusive, constrangedores. Ela não é uma pessoa dessa assim, sabe, super-heroína da fé? Pessoa que vive nas nuvens, né? Ela está mais perto das caçambas, quando Deus fala com ela. Né? Muito, muito bom esse livro. Esse livro é realmente muito bom. E tem um livro que eu ainda não li, Do Palco para a Prisão. Irmã, fala um pouquinho, que título é esse? Então, antes de me converter, eu era bailarina. Eu dancei para a rainha da Inglaterra quando eu tinha 17 anos. E eu tive um problema com minha coluna, que tive que parar de dançar. Então, eu virei atriz, fiz faculdade de artes cênicas. Então, era atriz profissional. E foi através, né, de teatro e tudo que eu me formei como psicodramatista, que é o método que eu uso na Fundação Casa. Uhum. Então, quando eu escrevi o livro original em inglês, Dancing with Thieves, a tradução literal seria Dançando com Ladrões. Eu não gostei. Então, foi, na realidade, a Elo que me ajudou, né, a escolher este título. E a ideia é que a pessoa vê lá na livraria e pensa, ué, será que ela foi presa? Né? Uma atriz que foi presa? Porque tem um pouco, né, de mistério, assim, do palco para a prisão. Então, é do palco, que eu era atriz, para a minha vida hoje, que é totalmente dentro do sistema prisional, né? E em que termos a senhora faz o seu trabalho? Onde é? Então, o que aconteceu? Quando eu trabalhava na rua, trabalhei nas ruas de São Paulo por 10 anos. E, neste tempo, conheci um rapaz que foi internado na FEBEM, na época da FEBEM, em 2004. E, através de uma outra organização, eu e minha equipe fomos convidados a visitar este rapaz. E como ele não tinha respaldo familiar, ele não tinha visita, então nós visitávamos. E eu vi uma necessidade muito grande dentro da FEBEM, que hoje chama Fundação Casa, para ajudar os adolescentes. E o que aconteceu? Por muitos anos, fazendo atendimentos individuais, e só que, né, quando eles saíram, não tinha para onde ir,
encaminhávamos para a casa de recuperação, eles ficaram 2 dias, pularam o muro e voltaram para a rua. Então, eu comecei a orar e falei, Senhor, eu quero uma coisa radical. Eu quero uma maneira de ajudar estes adolescentes enquanto eles estão internados, para quando eles saem da Fundação Casa, eles estão preparados para sair do crime, para sonhar num futuro diferente, fazer faculdade, tudo. E foi quando eu descobri o psicodrama. Uma amiga da Inglaterra, ela mandou um livro para mim sobre psicodrama e eu devorei o livro porque eu era atriz, professora de teatro, então foi, né, uma coisa maravilhosa para mim. E no mesmo tempo, eu também descobri a justiça restaurativa. A justiça restaurativa é um outro olhar para a justiça. Pensa bem, a justiça, né, o sistema prisional no mundo inteiro é punitivo, né? A pessoa faz a coisa errada, vai para a cadeia, merece ser castigado, abandonado, rejeitado pela família, pela sociedade. Só que muitas vezes não restaura ninguém, né? Então, a justiça restaurativa é um outro olhar. Em vez de olhar o crime, o ato infracional, é de olhar a pessoa, né? O que essa pessoa tem na vida, na infância, na adolescência, na juventude, tudo que faz essa pessoa fazer essas escolhas terríveis, escolhas erradas, né? Então, eu pensei, dá para casar os dois, né? Psicodrama, que trabalha muito com invenção de papel, na justiça restaurativa, a pessoa que comete o crime é incentivada a olhar a vítima, se colocar no lugar da vítima com empatia. Então, escrevemos um novo projeto e, em 2012, implementamos este novo projeto dentro da Fundação Casa. E hoje nós estamos trabalhando com 5 centros masculinos por semana e um centro feminino. Nós fazemos as oficinas de psicodrama lá dentro. Então, trabalhamos com grupos de 10, 12 adolescentes em cada grupo. E a primeira sessão, nós falamos para eles, este não é um curso. Este é o começo de um relacionamento entre nós e você. Então, se você está falando para nós que você quer sair do crime, você quer ter uma chance, é conosco. Nós vamos andar de mão dada com você. Nós vamos ajudar você a fazer faculdade, a fazer um curso, a trabalhar. Se você manda um WhatsApp para mim dizendo, Kali, eu consegui uma entrevista, só que eu não tenho roupa, eu vou de chinelo. Nós vamos conseguir ou comprar um tênis para você. Não um Nike porque é absurdo o preço, mas um tênis decente. Só porque você é pobre, preto, mora na periferia, seu pai está morto, seu pai está na cadeia, sua mãe está morta, sua mãe é do PCC. Sabe, sua situação de família, de infância é caos. Isso não significa que você tem que continuar assim. E eles sonham em ser a primeira pessoa da família a fazer faculdade, assim. Então, nós falamos assim para eles. Nós vamos ajudar vocês a sair deste caos que você vive e ter um futuro diferente. Eles olham para nós e eles falam, nunca ninguém na minha vida falou isso para mim. E eles agarram conosco e eles falam, este povo eles vão me ajudar. E quando eles saem, nós acompanhamos, né? Fazemos todo o acompanhamento que eles precisam, atendimento terapêutico também. Nós trabalhamos em parceria com uma outra organização que chama GIAMI. Acompanhamos juntos. Então, quando o menino precisa de um equipamento de barbearia, nós pagamos metade, GIAMI paga metade. Então, é muito bom trabalhar em rede, né? E trabalhamos com outras organizações que trabalham com egressos. Já tivemos 2 meninos fazendo pré-faculdade na USP. Imagina, um menino que era multireincidente na Fundação Casa, fazendo o curso de pré-faculdade na USP, né? Então, o psicodrama é incrível, porque eles podem sentar e falar, né? Você pode falar para ele, olha, você precisa mudar a sua vida, precisa parar de fazer essas coisas erradas. Não vai fazer diferença. Mas quando ele entra no papel da vítima, quando ele entra numa cena no papel da mãe dele, que recebe ligação da delegacia falando seu filho lixo está aqui de novo, e ele sente aquela decepção,
da mãe, eles mudam. Estamos com 89,1% de não reincidência. 89 0,1%. de não reincidência? De quem está sendo acompanhado. Isso é um recorde mundial. Agora, uma pergunta. A senhora falou muitas vezes o pronome nós. Quem é nós? Eu tenho uma equipe maravilhosa. Somos em 9 pessoas, 8 brasileiros e eu. Tem assistente social, psicóloga, psicodramatistas, educadores sociais que vão lá, eles sentam com os adolescentes uma vez por semana e faz um bate-papo, um atendimento individual, falar do plano de vida do adolescente. Então, eu tenho uma equipe fantástica, apaixonados pelo trabalho. A senhora que montou essa equipe? Isso. E como eles vieram até a senhora? Então, a ONG, né, que hoje chama OSC, começou em 2006 e foi bem, né, pequeno assim no início. Assim, eu tenho o pastor Clécius, que é um pastor do Mauá, que eu conheci trabalhando nas ruas. Ele e a esposa Val. Eles vieram, né, para fazer parte da diretoria, para fazer parte da equipe. E hoje Clécius é meu braço direito. Ele cuida de toda a parte de atendimentos individuais e ele faz parte da coordenação para desenvolver o projeto. Tenho a Cláudia, que é assistente social. Ela trabalha toda a parte de gestão. A senhora conheceu esse povo? Então, é a rede, né? Eu conheci a Liza, que está comigo 13 anos como psicodramatista. Eu conheci na pós, né? Ela estava trabalhando como psicóloga na Fundação Casa. Todos eles são cristãos? Sim. Mas não da mesma igreja? Não. Que legal. Poxa vida. Muito bonito. Agora, como a senhora define zona de conforto? A senhora não, você. Como você define zona de conforto? Então, zona de conforto para uma pessoa que é cristã é aquele lugar onde você se sente bem, tipo assim, sou cristã, Deus me abençoa, não mexe muito, né? Não olha por fora, né? As pessoas ao nosso redor. É um lugar onde é agradável ser cristã, ser abençoada, né? Vai na igreja, mas só. Sabe que quando eu li seu livro, Deus falou muito comigo, né? Que bom. Assim, o livro é realmente muito forte, muito forte. E ele me fez pensar o seguinte: a gente pensa em zona de conforto quando está tudo em ordem, quando está tudo bem. Como a maioria das vezes a vida da gente não está tudo bem, está tudo em ordem, então você tem a tentação de achar que não está na zona de conforto. Defina a zona de conforto, eu defini zona de conforto como sou um inútil. Sou um inútil. Para o reino, eu não represento nada. E quando a gente lê Mateus 25, e Jesus diz, o rei vai vir, vai separar os bodes das ovelhas e vai dizer para as ovelhas que elas fizeram coisas que eu não fiz. Então, eu estou no grupo de quem? Né? Por causa da minha zona de conforto. Não fiz porque não quis me desgastar. Porque há um desgaste terrível. O livro da irmã mostra isso. Né? Há dramas. Primeiro, o diabo não sossega. Né? Ele não vai ficar assistindo, comendo pipoca, assistindo você servir o rei de Deus. Ele vai tentar te atrapalhar. Segundo, existem uma série de circunstâncias desgastantes no ministério do reino, não é verdade? E eu me lembrei de Jesus proibindo os apóstolos de voltarem para Galiléia antes de receberem o Espírito Santo. Ficar em Jerusalém. 2 vezes essa ordem aparece nos evangelhos. Uma no fim do evangelho de Lucas e a outra no início do livro de Atos. 2 vezes a Bíblia registra ficar em Jerusalém. Eles não eram de Jerusalém. Jerusalém lhes era hostil. Eles não se sentiam bem lá. Né? Até a série The Chosen mostra isso de forma muito boa. Né?
Mas Jesus mandou eles ficarem lá, fora da zona de conforto, porque Deus ia lidar com eles fora da zona de conforto. Essa é a mensagem que o seu livro me passou. Sim. E foi assim com você também, né? Então, eu escrevi esse segundo livro, que na realidade era baseada na história da Maria da Betânia, inspirada, né, nessa história, porque ela saiu da zona do conforto, né? Ela pegou aquele frasco de perfume e ela foi num lugar onde tinha muita gente. Não era só Jesus. E ela quebrou aquele frasco e ela derramou aquele perfume em Jesus de tal maneira que era tão radical. Era um perfume muito caro, né? O valor de um ano de salário. Mas não só isso. Ela derramou, ela não tirou a tampa e despejou algumas gotinhas, não. Ela quebrou, o que significou ela não tinha como guardar nada para ela. Ela deu tudo. E quando eu vi aquela história recém-convertida, né? Numa casa de madeira lá na Estônia. E eu lembro que eu falei para Deus, eu quero ser assim. Eu quero... Era um desperdício, né? Eles falam, que desperdício? Quero desperdiçar minha vida no Senhor. Eu quero dar minha vida. Eu não quero ficar na zona de conforto. E por que ela fez isso? Eu acho que ela fez porque ela amava tanto Jesus, né? Ele ressuscitou o irmão dela. Ela amava tanto Jesus que ela não conseguiu conter aquele amor. E é igual nós. Vamos supor que a sua esposa passa mal, né? Tá convulsionando. Deus me livre, né? Mas você vai pegar ela no colo no mesmo instante e você vai levar para ajudar, né? Para ela receber o apoio que ela precisa. Por quê? Porque você ama sua esposa. Você não vai ficar lá falando, ixi, minha coluna tá mal. Mas ela tá babando, eu vou me sujar. Mas tem compromisso, tem que estar lá para falar na televisão. Não. Você vai parar tudo e você vai agarrar a sua esposa no seu colo e você vai ajudá-la. E é assim que é sair da zona do conforto, na verdade. De falar, Deus, eu vou amar as pessoas. Eu quero ser seus olhos, eu quero ser os seus braços, eu quero ser seus lábios, eu quero ser seus pés. Eu vou me sujar. No primeiro livro, eu falo de um morador de rua que eu conheci no centro de São Paulo. Ele falava 6 línguas. Ele era do aeronáutico. E ele perdeu tudo. Ele era alcoólatra. E ele era o homem mais sujo que eu conheci na minha vida, sabe? O cheiro, o fedor dele e tudo. Mas quando você abraça uma pessoa assim, o que a pessoa sente? Sente o amor de Jesus, né? Eu não sou nada, né? Mas eu quero ser um canal para mostrar o amor de Jesus para pessoas. Que bonito. A senhora continua fazendo trabalho nas ruas ou agora só só na Fundação Casa. Já foi ameaçada? Lá dentro? É. O contrário. Já passei por a situação de tensão, né, de comércio de rebelião, e eles cercam nós, ficam uns 3. Tudo bem, senhora? A senhora está bem? Não, vou ficar aqui do seu lado, não se preocupa. Internos? Sim, imagina. Eles amam nós, porque eles sabem que... Por exemplo, tem uma coisa que acontece, né, especificamente agora em janeiro, fevereiro, com as chuvas, né? E nós entramos na fundação, fazemos uma oficina de psicodrama e temos que sair e andar para o outro centro. E muitas vezes cai a chuva, aquela chuva que, né, você fica totalmente molhado. E nós entramos pingando assim e os adolescentes falam, vocês vieram mesmo na chuva? Obrigada. É porque eles imaginam que nós vamos ficar na nossa zona de conforto e não ia na chuva, né, nos dias difíceis assim. Então, isso é uma mensagem, não é? Claro. Que você passa para uma pessoa que fala, não,
Eu sempre falo para eles, imagina, vocês são nossa prioridade. O título em português do livro, né? Amor que transborda, amor que transforma. Né? Isso. Em inglês, está aqui o livro dela, A Love That Can't Be Contained. Um amor que não pode ser contido. Eu gostei mais do título em português. É porque em inglês é um título forte. O problema em português é que vira negativo, né? Então não se contém assim. Então nós lutamos para achar este novo título. Não, realmente, como eu volto a falar, né? Um trabalho editorial muito, muito grande. Agora, irmã, o seu trabalho é fantástico, mas eu mencionei aqui na entrevista que o diabo não sossega. Ele fustigou a irmã, né? Minha luta é constante, é diário. E às vezes eu paro para pensar, acho que eu deveria estar fazendo uma coisa muito boa para o reino, porque a luta está tão grande. Esse é um bom sinal, né? E quando tem luta grande é porque a senhora está incomodando fortemente o império das trevas, a irmã, né? A gente está se aproximando do intervalo, então eu não vou colocar o outro assunto, né? Na volta do intervalo eu coloco, né? Mas tem muita coisa forte aqui para a gente ouvir ainda sobre sair da zona de conforto. Em especial, como começar a fazer isso, né? Deixa eu te falar sobre a Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE. Ela tem cursos de preparação e de aperfeiçoamento para quem quer servir a Deus. E não precisa ser pastor ou pastora. Qualquer crente precisa conhecer profundamente as Escrituras Sagradas. E a AGRADE tem vários cursos de apresentação da Palavra de Deus, inclusive do ponto de vista teológico, para quem já tem algum conhecimento bíblico. Entre em contato com a AGRADE. Durante a semana, você liga para 0 Operadora 11 3115 0819 em São Paulo, 3115-0819, no horário comercial. Ou então, entra no site agrade.com.br, lá você vai ter todas as informações. Os cursos da AGRADE, boa parte deles é em plataforma de ensino à distância. Então, você vai estudar em casa, né? Ou no escritório, enfim. Não precisa se deslocar a uma sala de aula. Outros cursos são presenciais, tá bem? E se você optar pelo site, passe também pelo site da RIT TV. Lá você vai encontrar toda a nossa programação, vai nos conhecer melhor e vai poder nos ajudar a fazer o Vejam Só Entrevista melhor. Sugira lá quem você gostaria de ver entrevistado, entrevistada, e faça suas críticas também. A gente volta já já com a continuação dessa entrevista no Vejam Só. Pois é, estamos aqui com a irmã Kelly Magalhães, ou Cali Magalhães, né, como se pronuncia lá na Inglaterra. Mas antes de continuar a entrevista, ela quer conhecer você, né? A gente tem aquele quadro, né, do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. É só você bater uma foto, faz isso agora, pega o celular, bate a foto e já manda para nós pelas nossas redes sociais, o Facebook ou o Instagram, e você concorrerá a brindes do Shopping do Povo, como, por exemplo, essa caneca do Vejam Só, muito cobiçada. Eu levei mais de 20 anos apresentando o Vejam Só para ganhar a minha caneca. Você pode conseguir isso sendo sorteado ou sorteada, é só mandar a foto. Ou vem ao culto na Igreja da Graça de Deus aqui na São João, atravessa a rua e fala lá com a dona Eliana, a gerenta do Shopping do Povo, o shopping de quem sabe comprar. Lá você encontra bíblias, livros evangélicos e um monte de artigos para a sua fé e para você ficar bonito e bonita na presença de Deus,
tá? Tem uma infinidade de artigos lá no Shopping do Povo. Faça uma visitinha para a igreja e para o Shopping do Povo. Fica na Avenida São João, 816. A primeira foto de hoje vem lá de Minas Gerais, onde eu moro. Só que na cidade de Manhuaçu. Eu moro em Extrema, né? Bem longe de Manhuaçu. É o Bernardo Souza, nosso telespectador lá. Aí, tudo bem, Bernardo? Deus te abençoe grandemente. Ó, faça que nem ele, bate a foto durante a exibição do programa. Em Peruíbe, cidade linda do litoral sul paulista, o Carlos Perazzoli é nosso telespectador. Valeu, Carlão. Deus abençoe grandemente. Era para ter ido para Peruíbe agora em janeiro, não deu certo. Vou tentar em março. Quem sabe a gente se cruza por lá, ô Carlos. Em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, o José Antônio é nosso telespectador. Valeu, José Antônio. Grande abraço para você. O Flávio, nosso telespectador, escreveu o seguinte: devido à profissão que tenho, policial militar, seria impróprio ir nesses lugares para evangelizar. Aproveito a oportunidade para falar na hora do flagrante. Então, o Flávio é PM, ele esteja preso, mas Jesus te ama. Alguma coisa assim, né? É complicado para um PM trabalhar em lugares ligados à prisão? Então, um sonho meu, na realidade, é poder trabalhar junto com os PMs de Cristo. Eu acho que seria bem legal, né? Trabalhar junto com eles. Eu acho que se ele topar, ele poderia ir fazer uma palestra, porque o problema com os adolescentes é que eles enxergam os policiais como inimigo, né? Não enxergam. Uma coisa que nós fazemos, né, no psicodrama é eles entrar no papel do policial. Eles não gostam de entrar, mas eles entram, né? E às vezes criamos, né, uma cena onde o policial dá voz como pai, como marido, porque eles não enxergam como gente, eles só enxergam como, né, o inimigo, porque vai fazer mal para eles, né? Então, é muito bom humanizar, né, os policiais. Então, levar um PM, né? Ele vai sem uniforme e no final da palestra pode falar, eu sou PM, né? Então, eles já vão ver a história, o testemunho dele, sobre a vida dele. Já pensou? Seria muito forte, né? Então, eu estou sempre aberto para essas possibilidades. Irmã, existe, no passado, na época da FEBEM, eu sei que isso foi constatado oficialmente, até pelo Ministério Público. Agora não sei como é que está, mas o que na época acontecia é que um número muito significativo de internos da FEBEM provinha de lares evangélicos. A estatística que eu já ouvi é 85%. Como é que é? 85%. Mas a maioria, naquela época, via das igrejas muito rígidas, né? Então, onde, né, começa a usar brinco, começa, né, a se rebelar um pouquinho e, né, não ficam acolhidos, né? Então, hoje eu não sei, mas isso é uma coisa, outro assunto, né? Que é muito interessante, a espiritualidade do Brasil. Eu, como inglesa, né? Eu posso falar de Jesus para todo mundo. Na Inglaterra, não. Pessoa te xinga, pessoa vira as costas, pessoa não quer saber, né? Aqui no Brasil, não. Como se fosse um céu aberto. Mas é interessante que é vinculado com esse negócio de zona de conforto, né? O que é ser cristão? Por exemplo, a maioria das pessoas que fazem coisas erradas aqui reza Pai Nosso antes de sair para fazer a fita. Ai. Então, o que isso quer dizer, né? Não é um relacionamento com o Espírito Santo, com Jesus, na verdade. É uma religiosidade. Você pede proteção de Deus para fazer uma coisa errada, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Muitos dos nossos adolescentes estão abertos para as coisas de Deus. Esta semana, um menino que está em liberdade entrou em contato para falar: quero ir para uma igreja, vocês me ajudam a achar?
Que uma igreja. bênção! Né? Então, é legal isso, né? Muito bom. Então, nós temos vários adolescentes, jovens que estão andando com Deus. Muito bom. A irmã já foi agredida? Não, imagina, não. Não? Nunca. Em 27 anos, nunca na minha vida alguém falou não quero oração, não quero saber de Deus, e nunca foi agredida. Eles fazem o oposto. Quando eu encosto na lousa lá dentro, né, fica com giz na camiseta, eles nem vêm e faz assim, eles falam, senhora Kali, a senhora está com giz, pede para a dona Liza limpar, né? Maior respeito possível. Que interessante. É. Como começar a sair da zona de conforto na realidade brasileira, irmã? Temos que ir para a Estônia? Não, absolutamente não. Eu acho que a primeira coisa muito importante é saber que Deus ama você como você é. Você não tem que ser extrovertido, você não tem que ser formado, você não tem que ser uma pessoa incrível assim. Não, você é tímido, você é introvertido. Não significa que Deus não quer te usar? Não. Ele quer usar... Pensa nos discípulos, né? Tinha vários que eram um pesadelo, né? Não ia ser escolhido no RH nunca, né? Mas Jesus olha o coração. Então, o primeiro passo é saber que Deus tem um plano para este mundo, para esta terra, e Ele quer te inserir neste plano. Como que Ele vai te inserir? Ele vai te mandar fazendo coisa que você odeia fazer? Não. Vamos supor que você gosta de fazer crochê. Chama suas vizinhas. Fala, vamos fazer uma tarde de crochê toda quarta-feira? Faz um lanchinho, faz um chá. E, neste momento, abre seu coração, conta seu testemunho, né? Pensa como que você pode ser uma bênção na vida destas mulheres. Vamos supor que você estuda, você está na faculdade, um lugar difícil, muitas vezes, para cristão. Mas não se envolva com a fofoca. Não faz as coisas erradas no sentido de, né, dar um jeito no jeitinho, essas coisas. Seja um exemplo, né? Eu não lembro se é a Hudson Taylor que falou, prega o evangelho em todo lugar e quando for necessário, usa palavras, né? Às vezes é só o nosso abraço, às vezes é só de sentar do lado de alguém que é aquela pessoa excluída da sala, né? Seja amigo, né, daquela pessoa. Meu filho, no ensino médio, tinha um rapaz na turma dele que ninguém gostava, mas um dia ele se aproximou a esse rapaz, falou oi para ele, e depois o menino falou, eu ia me matar, mas como você se aproximou a mim, eu decidi não me matar. E hoje é um dos melhores amigos dele, né? Então, às vezes, uma coisa tão pequena. Vamos supor que você quer abrir um projeto, você quer trabalhar com refugiados, você quer trabalhar com pessoas que moram na rua. Então, não abre um projeto, vai lá trabalhar num projeto onde já está, né, acontecendo, aprende, né? Aprende tudo que você precisa aprender e depois pensa, não, eu acho que eu tenho eu gostaria de abrir uma organização, né? Mas tem tantas possibilidades. Aqui em São Paulo, são missões urbanas, né? Então, você não precisa ir para a China, não. Está tudo do lado de você. Pessoas em Carapicuíba, tem 50 mil pessoas que vivem com menos que R$300 por mês, né? Que cada cristão em São Paulo começar a orar, começar a ajudar Carapicuíba. Imagina como você podia, né, revolucionar uma cidade, né? Então, tem tanta oportunidade. Eu falo para pessoas, ora, fala para Deus, eis-me aqui. Imagina eu, atriz, você acha que eu ia trabalhar numa cadeia? Numa fundação casa? Nunca imaginei que eu ia estar fazendo isso, né? Mas Deus... Você nunca foi censurada por ser atriz? Porque existe entre cristãos, assim, principalmente os evangélicos, mas a atriz
ator, tem uma vida meio ruim, tem que beijar quem não é a esposa? Então, na realidade, uma razão que eu parei de ser atriz era por causa disso, porque na Inglaterra é muito assim, você tem que transar com o diretor da peça, tudo, sabe? É muito ruim, né? E então eu mudei um pouco o foco eu fiz faculdade de pedagogia, sou pedagoga, assim, mas não, nunca recebi nada de crítica, porque pessoas me conhecem como Kali hoje, né? Meu passado está no passado, né? Claro, como o de todos nós. Agora, uma das tentações que a gente sofre como crente é de, minha igreja precisa fazer alguma coisa. Quando a minha igreja fizer, eu me incluo. Você não esperou a sua igreja para fazer nada, né? Então, na realidade, eu fazia parte de uma igreja na Inglaterra que era maravilhosa, mas era super controladora. E eles não deixaram eu vir para o Brasil. Eu falei para o meu pastor, eu sinto que Deus me chamou, Deus confirmou. Só que, naquela época, eu estava dirigindo um ministério nas escolas das crianças, falando de Jesus e fazendo apresentações de teatro, de música, tudo. Tinha uma equipe de 5 pessoas e eu estava sendo uma evangelista, né, neste sentido. Eu dirigia o grupo, né, pequeno grupo, dirigia todo o evangelismo na igreja, eu cuidava nacionalmente na Inglaterra do evangelismo dos jovens e a igreja não tinha nada de visão para o Brasil. Trabalhava na Bósnia e na Índia. Então, quando eu cheguei falando, quero ir para o Brasil, meu pastor falou, olha, vamos orar, né? Mas você não pode ir embora sem treinar outras pessoas para continuar seu ministério. Claro, aceito, né? Então, eu fiquei 5 anos discipulando um rapaz, e quando eu saí, vim para o Brasil, ele continuou o ministério e estava falando para 10.000 crianças por mês sobre Jesus, né? Então, valeu a pena, né? Só que eu cheguei no ponto de falar para Deus, eu sei que o Senhor está me chamando. Então, finalmente, né, eu falei para o pastor, deixa eu ir por um mês, só para sondar, né, a terra. E eles deixaram e eu voltei e falei, me desculpa, mas eu vou. E eu vim. Quem quiser conhecer melhor, a senhora tem você faz parte de um grupo, uma ONG, eu acho, né? Eu dirijo a Associação Águia. Como é que chama? Associação Águia. Águia, né? É possível alguém... eu queria ir junto com eles para ver como é que é. Então, conseguir visita dentro da Fundação Casa não é muito fácil, porque tem muitos curiosos, né? Então, eles não são animais num zoológico, né? Então, se tiver uma pessoa que quer investir no projeto, eu posso falar para a direção, falar, olha, tem uma pessoa que está interessada em ajudar financeiramente, eles vão deixar, né? Então, assim é possível, mas não é muito possível, muito fácil, né? Você não é um grupo de teatro que está lá se apresentando. Exatamente, né? Tem vontade de voltar a fazer teatro? Tenho, na realidade. É um pouco difícil aqui por causa do sotaque, né? Qual o problema? Tem que achar o papel de gringa, né? Mas... Isso também não é problema. Gostaria. Só que eu não tenho muito tempo, mas... Já escreveu alguma peça? Já. Então, pronto, tá aí. É só, quem sabe, né, a gente arranja aí alguém ligado talvez o Giovanni Si, né, ou alguém parecido, um grupo parecido, que queira montar uma peça, né, já escrita pela irmã, e aí a irmã pode também desempenhar o talento que Deus lhe deu. O pastor Clécio é o diretor dessa Águia? Não, eu sou o presidente, ele é vice-presidente. Tá, então existe uma diretoria. Sim. Né? Por que você não fez tudo sozinha?
seria impossível, né? É muito importante trabalhar em rede, porque não dá para eu fazer tudo, né? Tem outras organizações, outras igrejas, outras, né, pessoas que conseguem ajudar, apoiar e fazer sozinha não dá, não. Muito bem, vieram algumas mensagens, né? Eu fiquei empolgado aqui com a entrevista e esqueci que eu tinha convidado os telespectadores a se manifestar. O Leandro escreveu: muita gente sente culpa por não conseguir dar passos maiores na fé. Culpa ajuda ou atrapalha o crescimento espiritual? Eu acho que eu prefiro não falar culpa, mas falar tomar vergonha na cara, né? Porque, às vezes, tem aquela estatística terrível, né? Que quando eles falam que o pastor faz o apelo no final do culto para missões e vão as pessoas para frente, sente chamado, e a estatística muito triste é só 5% destas pessoas chegam no campo, né? Então, por exemplo, vamos supor que, Leandro, você sente chamado para ir para outro país ou para fazer um projeto, uma coisa assim. Então, eu quero incentivar você a não dar desculpa. Não pensar, mas eu não tenho dinheiro, como que eu vou conseguir o dinheiro? Mas como que eu vou para campo com minha esposa, meus filhos? Mas meus pais são velhinhos, se eles morrerem enquanto eu estou no campo? Sabe, se Deus está chamando, vá, porque realmente Deus cuida de tudo. Né? Eu sou sustentado por pessoas e igrejas, eu não recebo salário. Eu não tenho nada, não tenho casa, não tenho carro. Tudo que eu tenho é pelo reino. Mas eu estou muito realizada, né? O que eu consegui fazer nesses 27 anos, eu não trocaria para nada. Deixei meu país, deixei minha família. Minha mãe me proibiu a vir ao Brasil. O pastor e a mãe, olha só, né? Bem que Jesus falou que os maiores inimigos estão em casa. Né? Então, meu conselho é orar e não olhar as dificuldades. Né? O Guilherme escreveu o seguinte: evangelizar é um tema bem sensível hoje em dia. Ninguém quer ser visto como fanático. Ao mesmo tempo, tem muita sede pela verdade e pelo amor do evangelho. Alguém já lhe chamou de fanática? Meu irmão. Voltamos para casa, né? Os inimigos que na realidade falava para mim quando você vai arrumar um emprego de verdade, né? Me está criticava, está no livro. É a família, né? A sua franqueza no livro é bastante tocante, né? O que confere muita honestidade, muita confiabilidade, né? Você percebe que se trata não de uma história montada ou idealizada, né? Eu tenho muitas reservas com o que eles chamam hoje de ficção cristã, né? Muitas vezes. E não, na verdade, assim, a gente não precisa de ficção. A verdade real, né? Os depoimentos, testemunhos, as biografias reais de cristãos e cristãs, bastam, não precisa de ficção. A Eloirde escreveu: obrigada, Kali, por abrir mão de sua vida e dedicá-la ao nosso povo, que agora é seu povo. Ela é minha tradutora e minha melhor amiga. E fez um trabalho lindo, muito bom. Ganhamos, né, o prêmio Arete pela tradução dela. Parabéns, o seu trabalho. Eu sou crítico com texto. Eu trabalho com texto há 30 anos. E é um texto muito gostoso. Você pega, deixa eu mostrar o livro de novo, né? Aí você começa a ler. O outro eu não li ainda, então eu só vou falar do amor que transborda, o amor que transforma, né? Esse livro aqui, realmente, você não para enquanto não termina. Né? É muito, muito, muito bom. E como faz para entrar em contato com a senhora, com você, comprar o livro, conhecer o seu trabalho, apoiar? Você falou que recebe ofertas, né? Então, outras pessoas da equipe também devem viver da mesma maneira. Enfim, quem quiser se aproximar, faz como? Então, pelo Instagram, meu Instagram é Kali_Magalhães.
E da Associação Águia é o contrário, Águia Associação. Meu e-mail é Cally, CALLY, jcm@gmail.com. E pode escrever para mim. Se quiser comprar pelo editor, também pela Amazon, está disponível. Mas se quiser uma cópia autografada, eu posso mandar pelo correio e eu recebo o dinheiro, né? Então, que é muito bom para mim. Mas outra coisa rapidinho só de falar é que nós fomos aprovados pela FUNCAD para um projeto de barbearia, de começar com 15 adolescentes, treinando, capacitando, mentoreando, fazendo atendimento psicológico, tudo, para abrir 5 barbearias em São Paulo, 3 adolescentes em cada barbearia, e dar uma chance para esses meninos, né, ter suas vidas transformadas. Então, é um projeto que nós precisamos levantar recursos e podemos ir para as empresas e pegar para deduzir dos impostos de renda, né? Pessoas físicas também podem contribuir. Então, o projeto está no forno. Estamos super felizes, né, de receber esta aprovação que vale muito. Mas agora nós temos que ralar para colocar o projeto em ação. Esse é um desafio muito, muito grande que, eu repito aqui, você não depende do engajamento da sua igreja. Não caia nas ciladas do inimigo, nem muito menos nos enganos do nosso coração. Extremamente enganoso, como diz Jeremias, né, o capítulo 17, versículo número 9. Ore, peça direção a Deus, busque informações, envolva-se com pessoas que já saíram da zona de conforto, e você vai fazer. Depois outros virão juntamente com você. A irmã Cally veio sozinha da Inglaterra. E aqui Deus a colocou, a inseriu num lugar do corpo de Cristo que está operando maravilhas. Parabéns pelo seu trabalho. Se você não conseguiu anotar os meios de contato com a Cally, nas redes sociais do Vejam Só, eles estão publicados. É só entrar lá no Facebook que você vai encontrar, tá bom? Além disso, eles foram disponibilizados para você ao longo da exibição do programa. Vamos ver o resultado da enquete? Pastor, não sei se eu posso oferecer 2 livros como sorteio também. Pode, claro. Pode deixar lá na loja, né, para a pessoa buscar. Tá. Eu vou autografar e pessoas podem... Os 2 em português? Cadê o outro? Tá aqui. É o último. Do palco para a prisão, né? E o amor que transborda, o amor que transforma. Os livros em inglês, a irmã vai levar de volta. É bom para quem é de fala inglesa, né? Essa do palco para a prisão eu ainda não li, então depois a irmã mandou para mim. Não, eu trouxe 2. Trouxe? Então eu vou ganhar. Vai. Então tá bem. Muito bom. Resultado da enquete. Com que frequência você participa de ações evangelísticas em presídios ou instituições para jovens infratores? Então vamos lá. O primeiro resultado é frequentemente 2%. Raramente 11%. Nunca 88%. E eu, com muita vergonha, me enquadro neles, nos 88%. Me enquadrava. Está convidado. Estou mudando. Não, hoje. Estou mudando. Vou ser um dos mantenedores da Águia. Obrigada. E me envolver diretamente com o trabalho, apesar de morar lá em Minas Gerais. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, paz e a graça de Jesus, querendo Ele, nos encontraremos de novo na próxima sexta-feira. Até lá.